Muito bem, já está gravando, então bom dia a todos, muito obrigado pela presença em mais um dia frio, no caso aqui em Curitiba, pelo menos, em que vamos conversar sobre a história da codificação brasileira com a participação do meu querido professor Sérgio Stout Júnior. Hoje vamos falar especificamente sobre um fenômeno curioso, um fenômeno que quase pode não ser um objeto precisamente de reflexão historiográfica, porque é a história de um não acontecimento, né? Que é a história do porquê não houve Código Civil no século XIX no Brasil, enquanto todos os nossos vizinhos latino-americanos se codificavam, enquanto todos os países europeus, na maioria deles, se codificavam, né? Então, como que a gente consegue enquadrar a nossa cultura jurídica brasileira e a nossa própria história dentro desses parâmetros novos desenvolvidos aqui nos trópicos, tá certo? Então, eu queria agradecer novamente a presença do meu querido professor Sérgio, falar que é uma imensa honra tê-lo aqui no nosso curso livre de História do Direito. Temos aqui um público bastante diverso, Sérgio, desde estudantes de direito, até formados em direito, até professores de direito, juízes, promotores, enfim, o público bastante variado e sedento por discutir questões de história do direito. Então, eu queria, por fim, novamente agradecê-lo e passar a palavra para você dar um bom dia para todo mundo e aí a gente começa a nossa conversa. Ó, Maravilha. Isa defensora também e professora de Direito Civil, hein? Sim. Bom, olá a todas e todos. É um grande prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês nesse curso livre de História e Teoria do Direito, organizado pelo queridíssimo amigo e grande professor Tiago Hansen, né? Quero dizer para vocês que essa história ou essa não história essa ausência é absolutamente central para a gente conseguir entender um pouquinho o que era o próprio Brasil no final do século XIX, ou pelo menos na segunda metade do século XIX, início do século XX. Né? Essa ausência diz muito. Eu acho que é uma ausência que tem que ser estudada, tem que ser compreendida, tem que ser debatida. Eu acho que esse é um pouco o sentido da nossa conversa de hoje. Tiago, um grande prazer estar aqui. Muito bem, Sérgio, muito obrigado. Então, vamos já começar a nossa conversa aqui. Bom, a gente pode falar que a modernidade jurídica ela está estabelecida em termos de documentação jurídica mais imediata em duas grandes invenções, das quais a gente já conversou longamente aqui nesse curso, que é, de um lado, o código, no âmbito, sobretudo, privado, no pensamento privatista, e, do outro lado, a Constituição, né, que seria o outro lado assim, desse processo da modernidade jurídica. No caso do Brasil, nós tivemos uma Constituição no século XIX, a Constituição de 1824, que foi tema do nosso último encontro, e lá no artigo 179, inciso 18, havia o dispositivo constitucional que determinava a criação de um código, né? Ou a invenção a produção de um código civil no nosso país, bem como de um código penal, né? Criminal, no caso, que acabou sendo efetivado, mas o Código Civil não o foi. Eu queria entender, para a gente começar, o seguinte: com a independência do Brasil e essa tentativa de criação de um Código Civil, nós sabemos Uhum. que nesse processo houve a pervivência, digamos assim, do direito português, né? E formalmente falando, por mais estranho e bizarro que isso soe, o direito português esteve formalmente em vigência no Brasil até 1916, ainda que na prática as coisas não fossem bem assim, né? Mas na teoria era mais ou menos isso. Então eu queria escutar de você qual é o peso histórico do direito civil português no Brasil do século XIX. Começar por essa pergunta bem guarda-chuva para você nadar de braçada. Vamos lá, né? Vou começar Tiago, por favor, me interrompa aqui. Eu não estou exatamente acostumado com essa dinâmica, então é possível que eu comece a cansar muito os nossos ouvintes aqui, os participantes. Então, por favor, você pode me interromper a hora que você bem entender. Há uma citação bastante conhecida, citada por um dos nossos mestres aqui, o professor Ricardo Marcelo, e citado por vários autores, inclusive o próprio Ponce de Miranda cita esse autor também, que é o Túlio Ascarelli, que é o grande jurista, um dos grandes juristas italianos do século XX, que permaneceu quase 10 anos aqui no Brasil,
por conta do fascismo, né? Ele fugiu do fascismo na Europa e permaneceu aqui no Brasil dando aula, inclusive. E o Túlio Ascarelli, ele diz algo, eu não vou citar na literalidade, ele diz assim, olha, o que tem de mais típico no direito brasileiro é que até o início do século XX, até a entrada em vigor do Código Civil de 1916, o Brasil continuou utilizando as ordenações portuguesas, as ordenações filipinas, né? Que é uma legislação tipicamente de matriz, digamos, medieval, típica ainda de uma forma de entender o direito do ius comune, né? Ele diz isso. Essa observação do Túlio Ascarelli, ela, por um lado, ela é verdadeira, por outro lado, ela pode ser questionada, pode ser, é óbvio que no âmbito do direito privado, sim, formalmente, uma das nossas grandes fontes do direito, do chamado direito privado comum, do direito civil, foram as ordenações, mas muita água passou por baixo aí também dessa ponte, ou seja, né, você tem outras fontes também, você tem discussões, você tem leis que foram aprovadas nesse percurso, você tem um trabalho doutrinário importante, você tem, enfim, uma dimensão jurídica gigantesca. Mas, de fato, do ponto de vista formal, nós, no âmbito do direito privado, especialmente do âmbito do direito privado comum, no âmbito do direito civil, nós continuamos usando em larga medida as ordenações. Claro, usamos muito a consolidação, usamos muito aí a doutrina, a própria jurisprudência. Se você for analisar as decisões judiciais, essas fontes ditas formais, na maioria das vezes eram inclusive ignoradas, né? Mas há uma característica muito interessante do direito brasileiro, que foi não ter tido um Código Civil no século XIX e ter tido um Código Civil só no início do século XX, vou dizer para vocês, né, já na segunda década do século XX. Então, essa é uma característica marcante aí. Um sistema jurídico que passa o império inteiro e o início da República, da Primeira República, sem termos aí um Código Civil. E como vocês verificaram com o professor Tiago Hansen, na França, você tem esse Código Civil já no início do século XIX, você tem ali o Código Civil, né, de 1804, o Código Napoleão, mesmo na Alemanha, de forma tardia, no último ano do século XIX, em 1900, esse código entra em vigor, as leis são aprovadas em 1896, mas esse código entra em vigor em 1900, considerando ainda que a Alemanha foi unificada no final do século XIX, refletindo um pouco sobre a nossa realidade. Essa ausência é uma tipicidade da nossa cultura jurídica. A gente pode discutir um pouquinho mais sobre o porquê dessa ausência. Vamos entrar nela. Eu queria saber do que se trata esse direito português, né? Quem eram os autores que circulavam aqui no século XIX? A gente lia mais portugueses ou já tinha autores brasileiros pelos quais nós se interessávamos? Ou, na verdade, a gente estava pensando em autores, sei lá, franceses? Como que é essa parte da cultura jurídica pré-codificatória no âmbito privado no Brasil, Sérgio? Essa pergunta é central, Tiago, e é importante dizer para as pessoas o seguinte: se você pegar os livros, os manuais tradicionais de direito civil, você tem a impressão de que aqui no Brasil nós só líamos os franceses ou os portugueses, escola histórica ou escola da exegese, que foram temas que talvez tenham sido abordados em sessões anteriores. Essa é a impressão, né? Se você pegar os autores contemporâneos hoje, em regra, não estou dizendo todos, obviamente, mas no âmbito do direito civil fica a clara impressão que você foi beber apenas essas duas culturas jurídicas. Século XIX brasileiro, você tem sim esses autores circulando, você tem o Savigny circulando, você tem, né, os grandes comentadores do Código francês, mas a cultura jurídica brasileira é uma cultura jurídica que vai beber muito mais no direito português, nos autores portugueses. Melo Freire é muito mais importante do que o Savigny aqui no Brasil, só para dar um exemplo, né? No âmbito do direito letrado aqui no Brasil, esses caras são formados aonde? Especialmente na primeira metade do século XIX e durante todo o século XVIII e antes de você ter os cursos jurídicos aqui no Brasil, esses caras são formados em Portugal, em Coimbra,
E eles vêm para cá, vêm recitar o que eles aprenderam lá em Coimbra. E lá em Coimbra são esses autores, né? Melo Freire, Correia Telles, são esses autores que circulam aqui no Brasil. Se você ler os nossos juristas, mesmo os juristas que já são formados nas academias aqui no Brasil do século XIX, quando essas academias já estão circulando, já existem, você encontra muito mais, né, autores portugueses do que autores franceses e alemães. Tá? Como o Tiago muito bem sabe, uma política da metrópole, estamos falando ainda do Brasil colônia, uma política da metrópole que era impedir a formação de quadros no ensino superior aqui no Brasil. Você só poderia se formar onde? Você só poderia se formar em Portugal. Era uma política estabelecida pela metrópole em relação ao Brasil colônia, né? Uma forma de domínio, de dominação. É só em 1808, com a vinda da família real, que se permitem cursos de ensino superior aqui no Brasil. E os cursos de direito, então, só vão nascer muito tempo depois ainda, né? com Olinda e São Paulo. Então, você tem ali, no início do século XIX, você não tem nem cursos de direito aqui no Brasil. Né? Os juristas eram formados aonde? Eram formados em Portugal. E liam o mundo jurídico a partir dessas lentes portuguesas. Uma outra coisa que eu acho interessante, Sérgio, é que, comparativamente com a França, que passou pela Revolução, Portugal vai ter um cenário político e cultural vinculado àquilo que se chama de absolutismo esclarecido, ou despotismo esclarecido, ou reformismo ilustrado, como é o termo mais correto. E isso é uma estranha convivência, essa cultura portuguesa do século XVIII, uma estranha convivência entre premissas iluministas modernas com tradições medievalistas ainda, né? Isso no direito é especialmente visível, e eu queria tomar como um exemplo algo que você estudou muito bem, que é a figura da sesmaria, né? Que era a forma, antes da lei de terras, pela qual se organizavam o direito de propriedade, digamos assim. Não era nem até difícil falar de direito de propriedade, mas as relações reais, né? Como é que se dava essa conexão, esse longo braço medieval na América? Ou seja, é possível se dizer, essa é a pergunta, que de um ponto de vista jurídico, o Brasil viveu algumas experiências medievais? Sim. As Sesmarias é um grande exemplo disso, tá, Tiago? Mas só para que... Eu vou dar um passo atrás para tentar fazer um panorama um pouquinho mais amplo, para a gente conseguir compreender um pouco mais, digamos, esse mundo que é um mundo que deseja um código, mas, por outro lado, tem uma dificuldade muito grande com esse código. Né? Veja, no século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX, você começa a ter as tentativas de codificação aqui no Brasil. Né? A primeira e a grande foi do Teixeira de Freitas, você tem outras tentativas de codificação e você acaba tendo, de fato, um código só em 1916, que esse código é aprovado. Então, imagine, são mais de 50 anos, né? Metade de um século discutindo a possibilidade ou não de um código. Você tem, de um lado, um desejo de modernização política, modernização jurídica, social. Você tem, de um lado, né, a expansão de uma estatalidade. A ideia de você ter um Estado forte, centralizador, que cuida, enfim, das pessoas e que controla o direito. Então, de um lado, você tem essa ideia, né, um desejo de modernização, um desejo de estar ao lado das nações cultas, civilizadas. Você tem esse desejo no âmbito do direito, no que a gente está falando, por exemplo, de uma codificação, de um código. Né? Você tem o desejo de abandonar aquele antigo regime, deixar lá para trás as fontes típicas do ius comune, direito romano, direito canônico, práticas, usos, costumes, a abertura, a complexidade do ius comune,
Mas, por outro... Então, você tem esse desejo, né? Especialmente na segunda metade do século XIX. Mas, por outro lado, você tem o peso da tradição, que é gigantesco. José Murilo de Carvalho deixa muito claro esse peso da tradição, né? O peso desse suposto antigo regime nos trópicos é algo absolutamente central. Absolutamente central. Há um texto, que depois a gente pode falar um pouquinho mais desse texto, do professor Ayrton, que é uma pegada do professor Ayrton, do professor Ricardo Marcelo Fonseca, do Ayrton Silander, do Ricardo Marcelo Fonseca, em que eles conseguem muito bem mostrar essa tensão. A palavra é essa. Eu tenho uma tentativa de ruptura com o passado, mas eu tenho permanências. Eu tenho uma tentativa de mudança, mas eu tenho uma resistência gigantesca a essas mudanças. O professor Ayrton usa uma figura de linguagem que me parece central. Por um lado, você tem a expansão da estatalidade, né? Uma pretensão, e aí eu estou falando, uma pretensão de absolutismo jurídico aos moldes do Paulo Grossi, de centralização, né? De apropriação por parte do Estado do direito, apropriação do direito por parte do Estado. Por outro lado, você tem o quê? A longa sombra da casa. Ó, a expressão do professor Ayrton, que é espetacular, essa longa sombra da casa. O que é essa longa sombra da casa? É a tradição, uma sociedade ainda tremendamente tradicional. Não faz sentido, né, o Estado se apropriar de questões que são questões, não é, olha a palavra, não são questões privadas, são questões domésticas, né? São questões domésticas. O professor Ayrton tem uma citação interessante do, se eu não me engano, do Joaquim Nabuco, que ele diz: olha que absurdo, o Estado querendo regulamentar quantas chibatadas eu posso dar ou não nos meus escravos. Veja, a ideia de que, olha, aqui o Estado não pode entrar, porque aqui é o meu espaço, não é meu espaço privado, é meu espaço doméstico, né? Então, essa tensão, Tiago, ela é uma tensão muito interessante, atravessa boa parte do século XIX, entra, inclusive, no século XX, com dinâmicas, claro, dependendo do momento que você está analisando, dependendo do período exato que você pega, você encontra uma expansão de estatalidade maior, né, ou uma resistência maior da tradição. Eu dou um exemplo muito simples aqui. No âmbito do direito público, você tem essa expansão da estatalidade com muito maior sucesso. Você consegue ter um sucesso maior no âmbito do que a gente chama hoje de direito público, ainda que existam inúmeras resistências. No âmbito do direito privado, a pegada é muito mais complexa e muito mais embaixo. Ou seja, aqui no âmbito do direito que a gente chama hoje de direito privado, olha, o Estado não se meta. Esse desejo de modernização, ele vai passar por inúmeros filtros. E esses filtros estão têm raízes profundas na sociedade brasileira. Raízes essas que remetem ao período medieval. Não sei se ficou claro esse pano de fundo. E as Sesmarias é um grande exemplo disso. Né? As Sesmarias é talvez um exemplo central, é um instituto tipicamente medieval que foi criado em Portugal. Quando ele foi criado em Portugal, existia uma preocupação muito grande. Portugal saía de uma das pestes negras, né? Saía de uma crise demográfica muito grande. O rei português, né? Ele estava preocupado com a mão de obra, você tinha muitas terras sobrando para pouca mão de obra. Então, você tinha que fomentar a utilização dessas terras. O que fez o governante português? Ele acaba distribuindo essas terras para os sesmeiros, para que esses sesmeiros utilizassem essas terras. Então, se não utilizassem, perdiam as terras. Era uma concessão, né, para que essas terras fossem utilizadas. E, de fato, em Portugal esse controle foi feito, em Portugal a coisa mais ou menos funcionou. Aqui as sesmarias foram utilizadas como uma política de controle do Estado, do território. Né? Foram concessões que foram dadas para aqueles que tinham condições, né, para que eles colonizassem, para que eles cuidassem dessas áreas.
Isso não funcionou muito bem aqui no Brasil, mas isso é um outro ponto aí que a gente pode ficar falando bastante tempo. Mas o exemplo que você provocou, que o exemplo que você deu, é um exemplo muito interessante sobre, né, a utilização desses institutos tipicamente medievais para tentar construir uma modernidade aqui no Brasil. Isso revela que esse período histórico é um período bastante complexo. Muito bem, Sérgio. Então vamos começar a falar de fato da história ou não história do processo de codificação. Nós sabemos que temos um personagem central nessa conversa, que é o famosíssimo, para quem é do direito civil ou quem conhece a história do direito, certamente já ouviu falar, que é o famoso Teixeira de Freitas, Augusto Teixeira de Freitas, jurista baiano, que morou aqui em Curitiba, inclusive, né, e que era conhecido como o jurisconsulto do Império, e foi a ele que foi incumbida a obrigação pelo próprio imperador Pedro II de produzir o Código Civil, o primeiro Código Civil brasileiro. Aqui, já resolvendo, dando um spoiler, né? Não vai dar certo. Mas seja como for, o Teixeira de Freitas deixa um grande legado, que é a sua consolidação das leis civis e o esboço do Código Civil brasileiro. O que eu queria, primeiramente, conversar com você é, rapidamente, qual é o papel do Teixeira de Freitas na história brasileira do século XIX, quais são as premissas teóricas, né? E qual que é a reflexão que ele está tentando promover e que tipo de codificação ele está tentando produzir, Sérgio? Bom, vamos por partes aqui, as perguntas são complexas, não sei se eu vou conseguir responder a todas, né? Vamos lá, né? O Teixeira de Freitas ele é colocado como o grande jurista do Império, e de fato ele é um personagem central. Há muita coisa escrita sobre o Teixeira de Freitas, né? Se ele foi de fato esse personagem, digamos, à frente do seu tempo, se por um outro lado, né, ele era, enfim, eu vejo o Teixeira de Freitas como alguém do seu tempo. Né? Sim, um grande jurista, um jurista importante, que prestou um serviço grande, digamos aí, à nação, que criou uma obra tremendamente interessante, que é a consolidação das leis civis. Ele foi contratado pelo governo para, em 1855, para que ele consolidasse o direito civil. A ideia era essa primeiro, né, utilizar, digamos assim, as fontes que nós tínhamos, as ordenações, tentar organizar um pouco essas fontes formais no que ele chamou de consolidação das leis civis. Ele foi contratado em 1855, ele acabou completando isso em 1858. Tem edição da consolidação de 1857, mas essa edição ainda não estava absolutamente completa. Ele completa o trabalho em 1858 e aí, logo em seguida, ele é contratado para fazer, pelo governo central, para fazer um código, para fazer um esboço de um código civil. E aí, isso demorou muito tempo, e aí, de fato, ele se perdeu. Para vocês terem uma ideia, né, esse trabalho perdurou até 1872, quando, em 1872, o contrato dele foi rescindido. Teve uma pausa lá em 1866, salvo engano, mas em 1872 o contrato dele foi rescindido. E se você fizer a leitura desse esboço do Código Civil, tem coisas ali muito interessantes, mas tem coisas muito malucas ali também, muito estranhas, para dizer o mínimo. Né? O Teixeira de Freitas, como grande jurista que foi, eu quero dizer para vocês que no âmbito do direito privado ele não foi o jurista mais importante, apesar de ser apresentado muitas vezes, né? Essa coisa de qual o jurista mais importante também é bastante complexo, né? Mas eu fiz a leitura de muitos dos manuais, dos livros de direito civil da época. Ele não é o autor mais citado. Sim, a consolidação é bastante utilizada por esses manuais pós-consolidação das leis civis, mas ele não é o autor mais citado. Muitos portugueses são citados, né? Lafayette Rodrigues é bastante citado, Joaquim Ribas é bastante citado, ou seja, há outros autores aí que são bastante citados, muitos portugueses, como eu disse, né? Savigny também é bastante utilizado, mas não tão utilizado quanto os portugueses. Enfim, mas o Teixeira de Freitas, ele tenta criar essa, digamos, ele é o primeiro, é a primeira tentativa de você ter um novo Código Civil. Veja, por que isso não deu certo?
aí a gente está entrando numa discussão bem mais interessante, que me parece que eu começo essa discussão aqui, a gente vai desenrolando aqui, Tiago, você vai me ajudando também, porque você também conhece profundamente essa discussão. Se você pegar, de novo, os manuais tradicionais de direito civil, os livros tradicionais de direito civil, geralmente eles dão uma explicação simplista em relação do porquê que nós não tivemos um código ou porquê que Teixeira de Freitas não foi capaz de criar um código e aprovar o nosso código ainda no século XIX. A maior parte desses manuais, eles atribuem a duas causas, às vezes dando um peso maior em uma e um peso maior em outra. Uma primeira causa é que nós tínhamos uma escravidão aqui no Brasil e isso era incompatível com o Código Civil, né? O Teixeira de Freitas se negava a fazer um código para os negros, né? Um código negro. E, portanto, o Teixeira de Freitas, pelo fato de não ter a capacidade de, em alguma medida, adaptar um Código Civil para essa realidade, ele, por outro lado, acabou travando esse processo de termos um novo código. E, por outro lado, Teixeira de Freitas defendia a unificação do direito privado, tanto o direito comercial quanto o direito civil. Isso não era bem visto por parte da elite local, e isso também fez com que, então, o projeto do Teixeira de Freitas não fosse para frente. Então, dois argumentos relacionados diretamente a essa questão de que, bom, escravidão, de um lado, é unificação do direito privado, unificar o direito civil, o direito comercial. O que as pesquisas mais recentes mostram é que esses dois argumentos, eles não se sustentam, eles até podem ser argumentos que compõem aí, digamos, um cenário mais complexo, mas não são os dois principais argumentos, não são os argumentos centrais. Veja, dentro desse cenário de tensão, nós conseguimos verificar a dificuldade de você ter um Código Civil, a dificuldade de você ter uma lei que sistematize todo o direito privado, né, e uma lei do Estado. Mas voltando um pouquinho aqui para o Teixeira de Freitas, depois a gente começa aqui. O Teixeira de Freitas, na sua tentativa de codificação, ele também ele acabou assumindo um papel de adotar uma postura de um Hércules, de um verdadeiro Hércules aqui. O que ele queria? Ele queria fazer a leitura de todos os códigos existentes e fazer um código dos códigos, o código perfeito, né? Se você pegar a introdução, a consolidação, não, a introdução ao... Desculpa. Se você pegar a introdução que ele faz, a consolidação das leis civis, e verificar a quantidade de códigos que ele cita, que ele utiliza, né, é uma coisa absurda, né? Absurda. Ele, de fato, tinha a pretensão de fazer a leitura de quase tudo e para, enfim, em alguma medida, criar esse código perfeito. Isso acabou não dando certo, ele ficou bastante tempo trabalhando, ele não conseguiu completar esse trabalho. Mas, Thiago, eu acho que era interessante, talvez, falarmos sobre o porquê da dificuldade dessa codificação, né? Vamos lá. Vamos a ela. Vamos a ela, então. Tem várias interpretações possíveis, né? Vamos começando. Sim. Aí, Sérgio. O que você apresenta primeiro? Olha só. Eu gosto muito, e a gente pode falar sobre cada uma dessas interpretações, depois você vai colocando elas e a gente vai discutindo um pouquinho mais. Mas eu, até pelo fato de ter sido aluno e ter bebido muito dessa fonte, e gostar muito dessa fonte, aluno como você, do professor Ricardo Marcelo Fonseca, né? Eu vou beber muito nesses estudos do professor Ricardo Marcelo. Eu acho que a análise do professor Ricardo Marcelo ela é mais ampla, mais interessante, complexifica mais a questão. O professor Ricardo, ele coloca 4 ou 5 grandes motivos, ele colocava 5, depois foi para 4, em conversas atuais ele até coloca 3 aí, mas eu vou colocar os 4 principais motivos que, segundo o Ricardo, nós tivemos uma dificuldade grande de termos um código. Esses motivos, eles não são, digamos, eles não têm o mesmo peso. Como assim eles não têm o mesmo peso? Não é os motivos eles compõem esse cenário, mas há um motivo principal aqui, depois eu vou destacar esse motivo principal.
O primeiro, que não é o principal, a ausência de uma cultura jurídica logo nos anos que seguiram a independência do Brasil. A ausência de uma cultura jurídica, ou de uma cultura jurídica codificadora, logo nos anos que se seguiram a independência do Brasil. Aquilo que a gente já falou, né? As escolas superiores só com a chegada da família real portuguesa, em 1804. Os cursos de direito no Brasil foram instituídos só pela lei de 11 de agosto de 1827. Esses cursos só foram implementados em 1828. Na primeira metade do século, ou, enfim, no segundo quarto do século XIX, você tem esses cursos funcionando de forma muito precária. A cultura jurídica brasileira, que existe, mas é uma cultura incipiente, uma cultura que ainda está, digamos, criando, está caminhando, está engatinhando ainda, né? É o que diz o professor Ricardo. E nesse sentido, você, de qualquer maneira, você não tem uma cultura jurídica, especialmente uma cultura jurídica codificadora. Você não tem uma revolução, como você tem na França, você não tem esse desejo de modernização tão forte como você tem na França, você não tem as condições, né? Nem sociais, nem jurídicas, de ter um código no início do século XIX aqui no Brasil. Então, esse é um dado importante, né? É claro, você não tem autores desejando o código. Já no final do século XIX, você tem autores desejando o código. No final do século XIX, você tem inúmeros autores dizendo o quê aqui no Brasil? Meu Deus, ainda temos as ordenações. Meu Deus, o país está atrasado. Olha, é uma vergonha para o país. Mas isso é final do século, segunda metade, mais para o final do século XIX, que você tem esses autores desejando o código, pedindo o código, insistindo num código. No início do século XX, você não tem essa realidade. Vá fazer a leitura dos autores principais aqui no Brasil. Primeiro que são portugueses, nem Portugal tinha o seu código, né? O Código de Seabra nasce em 1867, acho que é essa data, né? Né? Você não tem essa cultura, esse desejo de codificação no início do século no início do século XIX e em boa parte do século XIX, diga-se de passagem. Um outro motivo que é colocado pelo Ricardo é que a incipiente cultura jurídica brasileira sofreu uma influência, um impacto maior da escola histórica do que da escola da exegese. Eu diria o seguinte para vocês, e aí o Ricardo já está falando da segunda metade do século XIX, especialmente no final já do século XIX. Sim, né, autores como Teixeira de Freitas eram autores muito mais próximos dos alemães do que dos franceses. Agora, essa cultura contra a codificação, especialmente na primeira metade do século XIX aqui no Brasil, era uma cultura também portuguesa. E essa cultura portuguesa também, né, resistia a um Código Civil. De qualquer forma, né, não sei se é possível afirmar isso, mas uma das grandes dificuldades do Teixeira de Freitas é compatibilizar um código com as suas leituras. Por mais que ele tivesse a pretensão de criar o código dos códigos, lendo o código em tudo quanto é lugar, o grande mestre do direito para o Teixeira de Freitas era o Savigny. Se você pegar, né, muitas das obras do Teixeira de Freitas, ele diz claramente, olha, o que eu penso sobre essa matéria, eu aprendi tudo com o Savigny, com o grande Savigny. E o Savigny era contrário a um código, à criação de um código. Há o debate entre o Savigny e o Thibault, né? O Savigny dizia o quê? Não, meu Deus do céu, vocês vão codificar, vocês vão engessar o direito. Direito não é isso, direito está plasmado no espírito do povo, direito é tradição, direito são, digamos, direito é história, direito são camadas que se sobrepõem de cultura. Direito não pode ser um ato de vontade, exagerando um pouquinho. Meu Deus, o que esses caras estão fazendo na França? Os mesmos caras que estavam cortando as cabeças alguns dias atrás, agora estão querendo criar um código. Isso é um absurdo, né? Claro, estou exagerando um pouquinho aqui no argumento, mas para mostrar, né, que, bom, se eu tenho como um grande mestre o Savigny, e o Savigny é alguém contrário à codificação, isso me gera um certo problema de ter, né, esse código.
Então, né, e a gente não pode esquecer que a Alemanha acabou tendo, de fato, o código só no final do século XIX. E a Alemanha falhou em um código também, né? Tem o BGD, Sim, que é de 1896, mas antes houve um projeto em 1870 que falhou também. Então, a falha sim. não dar certo não é uma especificidade brasileira para aquele contexto, né? Mas vamos lá. Sim, até porque você não tinha nem ainda a unificação alemã, né? Como é que você quer ter um código sem um país de fato unificado? Mas essa é uma outra discussão. Tem um terceiro fator. Eu acho que agora a gente está entrando em fatores que são mais relevantes de fato, tá? Mais relevantes no sentido que tem um peso maior, A primeira, e esses dois fatores que eu coloco aqui, no final das contas, eles estão absolutamente relacionados. Eu vou colocar os dois aqui, a gente começa a conversar sobre os dois. Diz o professor Ricardo, inexistência no Brasil de um verdadeiro padrão de cidadania. O povo desconfiava do Estado, ou não acreditava no mesmo. Boa parte dos direitos estavam à margem, digamos assim, dos direitos, das situações jurídicas, à margem do direito oficial. O que é isso? O povo não via o Estado como alguém garantidor de direitos. O povo via o Estado como opressor, né? Via muito mais o poder de polícia do Estado do que qualquer papel promocional. O povo desconfiava do Estado. Tá? Essa é a grande questão. Né? Se é Estado, eu estou fora. Eu não quero o Estado. Um exemplo muito interessante aqui é a revolta da vacina. Né? Um tema super atual aí para a gente discutir hoje. Né? A revolta da vacina. Muita gente hoje faz a leitura da revolta da vacina, né, como se fosse um monte de gente ignorante que não queria receber a vacina. Meu Deus, olha aqui que coisa. Embora hoje a gente possa fazer a leitura, né, de muita gente que está falando a mesma coisa, mas num outro contexto. Mas qual que era a questão? A questão ali da reforma, da revolta da vacina, que pode ser lida de várias maneiras, mas uma leitura possível era: olha, eu não quero que agentes públicos ponham a mão na minha mulher, nas minhas mulheres, nos meus filhos. Isso diz respeito ao meu espaço doméstico. Não vem o Estado aqui se meter. Veja, não é um discurso, Thiago, não é um discurso liberal, não é um discurso. Vai lá. Acionário, ultramontano até, né? Não é o contrário disso, né? E você Isso. falou da revolta da vacina, mas a gente podia falar de uma outra que é interessante, que é a revolta dos quebra-quilos, né? Que aconteceu no Nordeste brasileiro, em que se destruiu os pesos e medidas padrões do Estado, porque não se aceitava o uso daqueles unidades de medida estatais para o comércio local, né? Então também é uma demonstração dessa questão. Então, veja, para o povo, você quer ter uma Constituição, tudo bem, que organize o Estado, né? Agora, vir se meter no que até então era algo que era decidido especialmente no espaço doméstico, e o direito privado acaba tendo essa pretensão. O direito privado, quando a gente está falando em direito de família, ele está regulamentando, obviamente, o espaço doméstico. Né? O direito privado, mesmo quando a gente está falando de posse e propriedade, em larga medida ele acabava regulamentando o que até então, dentro daquela cultura jurídica, era algo decidido no espaço do senhor. Do senhor. Não vem aqui o direito estatal dizer como eu devo ou não devo cuidar dos meus escravos. Essa é a grande questão aqui. Né? E, bom, e de qualquer forma, e eu já estou entrando no segundo ponto, que está relacionado diretamente com esse outro que eu acabei de dizer. Contraposições das elites agrárias brasileiras à ideia de um sistema jurídico coerente, harmônico e plenamente inspirado nos ideais liberais que norteavam as revoluções burguesas. Práticas e valores relacionados à escravidão, patriarcalismo e das grandes propriedades, obviamente eram contrárias a ideais de igualdade e liberdade, que embalavam pelo menos uma parte das codificações do século XIX. Né? Aí sim. Naquele Sérgio. momento. Oi, desculpa, Thiago. Se puder repetir a última frase que travou a sua fala. Sim, veja só. A contraposição das elites agrárias brasileiras à ideia de um sistema jurídico coerente, harmônico e plenamente inspirado nos ideais liberais que norteavam as revoluções burguesas. Práticas e valores relacionados à escravidão, patriarcalismo e das grandes propriedades eram contrárias aos ideais de liberdade e igualdade.
Aqui a gente pode inserir, sim, a escravidão, mas a coisa é muito mais complexa, né? As elites também, em alguma medida, estavam satisfeitas com esse mundo pré-moderno, né? Eu sei que o debate é bem complexo, a gente teve aí uma conversa com o Christian também, né? O professor Ayrton Silander faz uma discussão bem profunda sobre que liberalismo nós tivemos. E eu não quero entrar nisso porque eu não sou nem especialista, embora tenha sido um leitor curioso dessa discussão. Mas o que é interessante é verificar que as elites brasileiras utilizavam o discurso liberal muitas vezes como uma estratégia, uma arma contra o poder central. Para manter o quê? Para manter os seus privilégios, para manter o seu curral, para manter os seus poderes locais. Veja, a ideia de centralização, Tiago, é contrário a essa ideia de que aqui no meu curral mando eu. Então, essas elites também não desejavam essa modernização em termos jurídicos. E aí você começa a compreender um pouquinho melhor o porquê que foi tão difícil o novo código. A gente pode dar diversas explicações. Foi por conta disso, foi por conta daquilo. Mas, no final das contas, um código ele é aprovado ou não se, né, as condições culturais, sociais, políticas estão estabelecidas ou não. Ora, na França, naquele momento, se não passasse a Revolução Francesa, eles podiam ter uma nova ordenação, mas não iam ter um código. A ideia central é essa. O argumento central do professor Ricardo, do professor Ayrton, do meu argumento, e sei que do teu também, é exatamente essa questão. Por um lado, eu tenho um desejo de modernização, por um lado, eu tenho a expansão da estatalidade, mas, por outro lado, eu tenho um peso gigantesco da tradição. Eu tenho, por outro lado, a longa sombra da casa. E essa longa sombra da casa vai dizer o quê? Olha, se você quiser regulamentar a questão do comércio, especialmente do comércio entre os países, se você quiser aprovar um código, até passa. Se você quer ter um código penal, até passa. Mas vir se meter aqui no meu seio familiar, vir se meter no que eu vou fazer, o que eu não vou fazer com o meu patrimônio depois que eu morrer, vir querer se meter com os meus escravos, olha, eu prefiro que você continue brincando com outra coisa, não venha se meter aqui no meu quintal, no meu parquinho. Muito bem, muito bem. Mas, Sérgio, tem uma outra pergunta dentro dessa linha que é a seguinte. O Código Civil francês, ele é muito importante para a burguesia. Por quê? Porque ele estabelece as bases da propriedade moderna na França, né? Aqui no Brasil, nós não vamos ter um Código Civil no século XIX, mas a gente vai ter a instauração de uma propriedade moderna a partir da Lei de Terras em 1850, né? Em que medida a gente pode dizer que essa Lei de Terras, ou mesmo também outras, como o Código Comercial, substituíram essa necessidade pelo Código Civil? E em que medida essa modernização aconteceu no Brasil sem precisar do Código? Bom, então vamos lá, né? Eu vou colocar aqui duas posições que são posições muito interessantes e muito, digamos, de muito respeito. A posição do professor Gilberto Bercovitch, que a gente estava conversando aqui, ele trabalha muito com essa ideia de que, bom, eu tenho a Constituição, além da Constituição, eu tenho o Código Comercial, eu tenho o Código Penal e eu tenho a Lei de Terras. Isso, em alguma medida, é suficiente para que eu não precise necessariamente de um Código Civil. Para a burguesia, especialmente para a pequena burguesia mercantil da época, isso já era suficiente. Então, eu não precisava do Código Civil. Isso pode ser um fator. Eu só não acho que seja um fator determinante, tá, Tiago? O fator determinante é um pouco aquilo que eu estou dizendo, né? A longa sombra da casa, a permanência das tradições. E aí estou acompanhado com o Ricardo Marcelo Fonseca, José Murilo de Carvalho, Ayrton Silander, mas dentro desse cenário, é claro que isso também tem uma dimensão. O professor Samuel Barbosa, ele tem uma
é quase uma tese, né? Embora ele não tenha trabalhado de forma profunda, mas é uma intuição e é uma constatação bastante interessante do professor Samuel. Ele diz, olha, a consolidação das leis civis fez o papel de uma codificação. Eu acho que tudo isso serve como, digamos, uma válvula de pressão, né? A válvula da pressão. A panela não explodiu por quê? Porque se tem válvulas de pressão. Então, você ter um código comercial é uma válvulazinha de pressão. Você ter uma lei de terras é talvez uma válvulazinha de pressão. Você ter uma consolidação que, bem ou mal, faz esse papel, do ponto de vista formal, das fontes, faz esse papel de uma certa sistematização, de uma certa estabilização de normatividade, que era algo importante, digamos, para uma certa burguesia, isso é fundamental. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa interpretação, por quê? Voltando um pouquinho aqui. Porque esses instrumentos jurídicos, eles também não eram instrumentos jurídicos absolutamente adequados para aquela realidade. Tiago, eu vou dizer para você o seguinte, o que eu estudei da Lei de Terras é a Lei de Terras, que é aprovada em 1850, durante todo o século XIX, e mesmo no início do século XX. E eu não sei se até hoje isso não é uma... Aí eu estou sendo anacrônico, mas talvez até hoje. Mas a Lei de Terras é a história de um fracasso. A Lei de Terras é a história de algo que, no final das contas, não deu certo, ou que teve uma dificuldade gigantesca em dar certo aqui no país. Eu vou te explicar o porquê. A Lei de Terras, e esse aqui é um exemplo interessantíssimo, a Lei de Terras é uma lei que procura introduzir a modernidade em matéria das relações de pertencimento, né? As relações proprietárias, aí, as relações entre os homens e os bens. A Lei de Terras é algo que vem trazer a modernidade, digamos, em relação à ideia de propriedade, né? Ao invés de ser uma concessão, não é mais uma concessão, a propriedade não é mais uma concessão real, não, a propriedade é uma mercadoria pela Lei de Terras. A propriedade, nos moldes modernos, é uma mercadoria, quem pode adquirir a propriedade é quem tem condição de comprá-la, não é mais um título, não é mais uma concessão real do imperador, não. Então, a ideia da Lei de Terras é essa, trazer a modernização no sistema proprietário. Beleza. Só que você não tem isso aqui no Brasil. O que você tem ainda? Você tem senhores de terra que são ainda ex-sesmeiros ou no período que é chamado, no fim das sesmarias até a instituição da Lei de Terras, que é o período que é chamado de posses, que são simplesmente pessoas com condições que se apropriam desses bens. E se apropriam de grandes latifúndios, diga-se de passagem. Você não tem pessoas com titularidade. Você não tem pessoas com, digamos, com as condições necessárias para que... Então, você tem uma elite agrária que é contra a Lei de Terras, que desconfia da Lei de Terras, que não quer que a Lei de Terras seja aplicada. Inclusive, Sérgio, só a título de curiosidade para os nossos ouvintes, os capitães povoadores, por exemplo, seriam os principais sesmeeiros ainda no período colonial, eles não só tinham ali o domínio, para não usar a palavra propriedade, né? Eles não só tinham domínio sobre aquela território, mas esse domínio incluía o direito que eles tinham de julgar os casos no seu território. Então, eles eram também juízes na prática, né? Então, essa é a grande diferença. Você não é só dono daquela terra, como você exerce jurisdição naquela terra. Em alguns casos, você tem ofícios, aí você cobra impostos naquela terra. Então, era como se eles fossem também donos, como se eles fossem reis daquela terra, né? Digamos assim, representantes do rei. Isso, senhores, né? Senhores. Senhores, essa é talvez simplificando um pouco essa ideia, né? Então veja, mas você não tem senhores, você não tem, entre aspas, proprietários com títulos. Você tem pessoas que, aliás, até pessoas que têm situações absolutamente irregulares, que não se encaixam na Lei de Terras, né? A Lei de Terras também surge para tentar fazer uma regularização dessa situação, mas inúmeras pessoas que não se encaixam nessa regularização. Então, o que esses caras querem? Eles não querem que a Lei de Terras seja aplicada. Aí você tem um autor como o conselheiro Lafayette Rodrigues, em 1873 ou 74, com o seu livro de direitos reais. Veja, 1873, 74, mais de 20 anos depois da Lei de Terras, dizendo o quê? Em matéria
de posse e propriedade, apesar da lei de terras, ainda se aplica o direito romano. Ainda se aplica o direito romano. Depois, veja, a gente está falando depois da lei da boa razão, no século XVIII, depois uma Constituição, depois independência, depois da lei de terras, a gente tem, olha, nessa matéria a gente ainda aplica o direito romano. Então, assim, é desconfiar do papel da lei, especialmente no âmbito do que a gente chama de direito privado, do ponto de vista formal das grandes fontes do direito, a lei era uma fonte secundária, era uma fonte desprezada, era uma fonte muito pouco utilizada. Né? José Murilo de Carvalho vai fazer a mesma leitura, dizendo, olha, a partir de outras fontes, não de fontes do direito, mas muito mais fontes políticas, ele vai dizer a lei de terras foi um fracasso. Aí vem a lei da reforma hipotecária de 64, se eu não me engano, né, 1864, também outro grande fracasso. Aliás, os registros de terras aqui no Brasil, até hoje, têm problemas gigantescos que remetem exatamente a esse período. Não estou sendo anacrônico, não. Se for analisar os inúmeros problemas hoje, com mais que a gente tem aí, georreferenciamento, todo o sistema, metade das propriedades brasileiras são irregulares ainda. Talvez esteja exagerando um pouquinho, mas não estou exagerando tanto. Eu sei que saiu um artigo há um tempo atrás no Nexo Jornal, quem tiver interesse procura lá, que se você olhar o número de terras registradas nos cartórios, etc., dá 1,3 vezes o tamanho do território brasileiro. Né? Ou seja, tem mais títulos de propriedade do que espaço real no território brasileiro. Isso já mostra um pouco essa desconexão. E tem uma outra questão que eu lembro que você contou uma vez, que você já atuou como advogado, Sérgio, além de professor e advogado, em um caso centenário, né, Sérgio, assim, de rolo de terras. Né? Não sei em que medida a ética lhe permite falar sobre isso, mas sem citar nomes, seria interessante para dar um pouco dessa dimensão prática também. Esse é um caso muito simples, né? Mais uma curiosidade mesmo, né, Tiago? Depois a gente volta para o tema interessante aqui, mas foi um caso em que, em tese, a área era um bem público e daí se discutiu a possibilidade ou não de você usucapiar um bem público. Todo mundo sabe aqui que não é possível a usucapião de bem público, né? E, na realidade, eu fui contratado para dizer o seguinte, olha, com base na lei de terras, os meus antepassados tinham cumprido com os requisitos de regularização daquela área. Só que eles nunca regularizaram aquela área. Como se compreendia que, desde que você cumprisse com aqueles requisitos, a declaração, né, ou a decisão das autoridades públicas na época era uma decisão, não era uma decisão nem discricionária e não era uma decisão que constituía o título, apenas declarava, eu poderia, portanto, desde que eu conseguisse provar que os antepassados, o tataravô daquele sujeito, naquela época, conseguiu cumprir com os requisitos da lei de terras para regularizar sua posse, ele, portanto, então, seria proprietário, quer dizer, o tataravô dele seria proprietário e a família teria recebido aquela área por herança. Né? Enfim, foi um caso ultra complexo, você pode imaginar, e ultra curioso também, né? Que me fez revisitar aí inúmeros institutos, né? Muito interessantes, verificar exatamente os critérios, quais eram os critérios da lei de terras, né? E fazer todo um trabalho também quase que de historiador para reconstruir a história daquela família. Isso foi algo interessante. Mas, Thiago, só voltando ao tema e um pouquinho ali, fazendo um diálogo com o professor Bercovitch, que eu tenho um respeito gigantesco, uma admiração enorme, né? Um monstro do direito constitucional, da história do direito, enfim, da ciência política também, é um dos grandes mestres. Né? Mas veja, mesmo o Código Comercial, mesmo o Código Comercial de 1850, você vai dizer, mas pô, agora a gente tem uma lei. Vá nas fontes, verifique as práticas. Olha, apesar do Código Comercial, o que vale mesmo é a tal da lex mercatória. A lex mercatória, né, típica ainda do antigo regime. É o que vale. Olha, apesar de que está escrito aqui, o que vale é
são as relações tradicionais, aquilo que habitualmente a gente fazia, o que meu pai fazia, o que meu bisavô fazia, o que meu tataravô fazia e acabou. Não interessa o que o Estado está dizendo para a gente aqui. E, aliás, se você for recorrer ao direito estatal, você está fora do sistema, né, de mercado, desse nosso mercado aqui. Então, veja, também uma lei que, apesar da lei, de novo, tomar cuidado e fazer a leitura do século XIX a partir das fontes formais. A própria Constituição. Aqueles que leem a Constituição dizem, está vendo? Era isso que existia no país, está errado. A Constituição, em larga medida, é diferente. A ideia de Constituição para eles é diferente da nossa ideia hoje de Constituição. E, bom, tenho dúvidas, né? Bom, se até hoje a gente tem uma ideia consistente aí de Constituição e de legislação, tenho dúvidas se até hoje, apesar de a gente fazer parte de um sistema de civil law, a gente pode ainda dizer que a lei é a grande fonte, é a fonte principal de direito. Pegando os estudos do professor Espanha sobre o direito penal aqui no Brasil, antes do Código de 1830 e mesmo depois do Código de 1830, temos um código ótimo. Mas a leitura desses crimes aqui, a aplicação disso, a gente tem que ajeitar na prática, né? Isso aqui é muito rigoroso, tem que dar o perdão, enfim. Então, achar que o direito brasileiro do século XIX tinha como as fontes principais as leis, os códigos, a Constituição, é um equívoco, especialmente no âmbito do direito privado, Thiago, que é o que eu também trabalhei e estudei. Muito bem, muito bem. Antes da gente passar para o projeto, de fato, do Código Civil, que vai virar o Código de 16, vamos responder umas perguntas do nosso público aqui, Sérgio. O Aloysio Jacome, fala, nos anos 20, na Paraíba, o presidente do estado, João Pessoa, teve sérias discussões com o arcebispo Dom Adalto sobre a secularização do casamento civil. Seria esse um exemplo dessa tensão que você falou, né? Pode falar. Não, com toda certeza. Perfeito. Né? O exemplo é um exemplo muito, muito interessante. Né? Você tem exatamente essa sociedade tradicional. Eu vou dar uma outra chave de compreensão. O exemplo está perfeito, tá, Tiago? Uma outra chave aqui para a gente compreender um pouquinho mais. Se você pegar também os manuais tradicionais de direito civil e mesmo autores, que são autores bastante colocados como autores progressistas hoje dentro do direito civil, você vai verificar uma crítica muito grande ao Código Civil de 16. Tá? Uma crítica. O Código Civil de 16 consagrou essa família patriarcal. O Código Civil de 16 consagrou uma família hierarquizada. O Código Civil de 16 discriminou os filhos havidos no casamento dos filhos havidos fora do casamento, os filhos legítimos dos filhos ilegítimos, os filhos legítimos e os chamados filhos bastardos. O Código de 16, né, acabou consagrando uma visão patrimonialista. O Código... Veja, isso por um lado é verdadeiro, o Código Civil de fato acabou, digamos, consolidando isso dentro da sua codificação, dentro do seu sistema, mas isso não é o Código de 16 que criou. Isso é a sociedade da época. As raízes de tudo isso são muito mais profundas. O Código de 16, em alguma medida, até tem mais ruptura do que continuidade. Mas veja, um código, especialmente se você não tem um contexto revolucionário, por mais que ele possa modificar muita coisa, ele não modifica tudo. O direito não muda a sociedade da noite para o dia. Pode ser um instrumento importante para fazer essa mudança, mas ele não consegue fazer isso da noite para o dia. Então, o Código Civil acabou consagrando a indissolubilidade do vínculo matrimonial. O casamento é para a vida inteira. Claro que isso é o quê? Isso é fruto do quê? Isso é fruto de uma influência gigantesca da igreja, especialmente da igreja católica. Mas isso vem de onde? Isso vem do século XIX? Não, isso vem de 1000 anos. Estou exagerando um pouco, mas isso vem de
de muito tempo. Isso é algo tipicamente medieval. O Código Civil consagrou a discriminação dos filhos. Não! A ideia de filhos legítimos e ilegítimos é algo que estava absolutamente consolidado numa sociedade tradicional, e para que esse código fosse aprovado, em alguma medida esse código tem que incorporar tudo isso. O que tem de novo aí, Tiago, é a questão da fonte. Isso as pessoas têm que entender. Se antes isso se resolvia muito mais no âmbito doméstico, se antes as fontes que eram utilizadas eram fontes típicas do ius comune, agora a fonte passa a ser a fonte estatal. Mas muitos conteúdos permanecem sendo exatamente o mesmo conteúdo. Não sei se está entendendo o que eu estou querendo colocar aqui. E isso muita gente não entende quando trabalha com o direito contemporâneo. Acha que o vilão da história é o Bevilacqua e o Código Civil de 16. Não! O Bevilacqua, diga-se de passagem, propunha muito mais ruptura com essa sociedade tradicional do que continuidade, Mas essas pessoas são pessoas do seu tempo, do seu mundo. Ele não é um sujeito que veio do futuro. Não tem como. Né? Quer dizer, acho que não tem como. Né? Então, são pessoas que estão vivendo aquele momento, que têm que compor tudo isso. Uma discussão super interessante. Desculpa, Tiago, só para fechar esse raciocínio, tem uma discussão super interessante. A questão da legítima. Para aqueles que não são exatamente do direito, hoje a legítima, se o sujeito falece, se ele tem herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente e o cônjuge. E para boa parte da doutrina e da jurisprudência, além do cônjuge, o companheiro também. Então, esses são os herdeiros necessários. Descendente, ascendente e cônjuge. Né? Na época do Código Civil, os necessários eram apenas os descendentes e os ascendentes. O cônjuge nem era herdeiro necessário. Né? Mas a discussão que surgiu ali. Bom, vamos criar a legítima ou não vamos criar a legítima? O que é a legítima? Se o sujeito tem herdeiros necessários, ele só pode testar 50% do seu patrimônio, doar ou testar 50% do seu patrimônio, porque os outros 50% têm que ficar para os herdeiros necessários, seguindo a ordem de vocação hereditária. Tá? Então, 50%. Na época do Código, na época das discussões, dos debates do Código, essa foi uma das grandes discussões. A gente até não dá bola muito hoje. Foi uma das grandes discussões. Se é possível ou não instituir a legítima. Quanto de legítima se for instituída a legítima? E aí os nossos autores contemporâneos dizem, olha, tá vendo lá atrás? Olha, lá atrás o discurso era muito mais liberal do que é hoje. Lá atrás, muitos autores, bons, grandes autores, já defendiam a necessidade de você não ter a legítima, né? A desnecessidade da legítima. Por quê? Porque lá atrás eram liberais. Liberais por quê? Porque estavam defendendo a liberdade do sujeito fazer o que ele bem entender com o seu patrimônio. Meu Deus, que equívoco gigantesco isso. Que equívoco gigantesco isso. Por que equívoco? Porque o que eles estavam discutindo lá atrás não era um discurso tipicamente liberal. Até poderiam usar esse discurso tipicamente liberal de forma instrumental. Mas lá atrás eles estavam discutindo o quê? Se o Estado podia se meter na vida doméstica do sujeito. Aquilo dizia respeito a uma decisão particular daquele sujeito. Né? Ele era o senhor, olha o que a gente está falando aqui, ele era o senhor do seu patrimônio. O Estado não se mete nisso, mas esse discurso não tem nada de liberal. É um discurso absolutamente tradicional. Então, fazer a leitura do passado com os olhos do presente gera esse grande equívoco. Sem contar o imenso peso do direito canônico, né, sobre o pensamento privatista, que impõe também muitas dessas reflexões envolvendo família, herança e assim por diante, né, Sérgio? Ó, teve uma outra pergunta Tiago, olha, só para não deixar passar esse ponto que você colocou, que é central, né, do direito canônico. Você tem a lei da boa razão. A lei da boa razão já proibiu o direito canônico. Agora, nos trabalhos que eu estudei sobre posse e propriedade, especialmente sobre a posse, o direito canônico é central. O direito canônico é central. Peguem a posse de direitos pessoais do Rui Barbosa. Vocês tiveram aqui conversa aí com o Christian Lynch, o grande especialista em Rui Barbosa. O Rui Barbosa, para defender posse de direitos pessoais,
O caso é muito interessante, né? Rui Barbosa foi contratado por professores da Escola Politécnica, acho que do Rio de Janeiro, porque eles tinham criticado o governo. Enfim, esses professores que criticam o governo, né? Absurdo isso. Os professores tinham criticado o governo e o governo estava ameaçando de mandar embora esses professores. Esses professores contratam o Rui Barbosa. O Rui Barbosa vai beber nas fontes, não tem o Código Civil ainda, né? Estamos falando ali 1899, o livrinho depois é publicado em 1900 ou 1901, não tem exatamente. Tem essas edições, se encontram pela internet, Posse de Direitos Pessoais. É um livro interessantíssimo, uma riqueza gigantesca e mostra muito, né, a utilização bastante instrumental dessas fontes tradicionais e um pouco essa tensão dessa utilização dessas fontes tradicionais com as fontes modernas, né? Ou essas fontes contemporâneas. É muito interessante esse livro Posse de Direitos Pessoais do Rui Barbosa. Aí o Rui Barbosa vai dizer o seguinte: não, peraí, em matéria de posse, veja, não é só o Savigny, não. O Savigny vai beber aonde? O Savigny vai beber lá no direito romano apenas, em matéria de posse, mas ele está errado. Ao lado do Savigny, você tem que ler a posse também pelas lentes do Iering. E o Iering vai utilizar o direito romano, mas ele utiliza também o direito canônico. O Iering vai dizer que a posse é exteriorização da propriedade, mas pode ser qualquer propriedade, tanto propriedade corpórea ou incorpórea. Se os romanos admitiam só posse sobre bem corpóreo, não, Iering, a partir de uma leitura do direito canônico, vai entender que a posse também pode recair sobre bens incorpóreos. E o direito canônico, além de admitir posse sobre bens incorpóreos, admite posse de cargo. Até hoje a gente utiliza a expressão tomar posse do meu cargo. Então, veja, com base no direito canônico, que é a parte mais importante aqui, que é onde a gente tem que beber em relação à posse, é possível posse de cargo. Se é possível posse de cargo, eu posso defender os cargos com as ações possessórias. E já naquela época, e aí ele vai para as ordenações, e já naquela época uma ação possessória permitia uma espécie de uma tutela antecipada. Que tutela antecipada era essa? A liminar de reintegração de posse. As ordenações já previam algo similar. Ele foi atrás da ideia de posse de bens incorpóreos, posse de cargo, para defender os cargos daqueles professores. Aí vai para as ordenações com o interdito proibitório. Interdito proibitório com ameaça, né? Então ele usa o interdito proibitório para dizer, tá aqui, ó, eu posso entrar com o interdito proibitório e esses professores estão defendendo a posse. A posse do quê? A posse do seu cargo. Se você tem posse, você pode se valer das ações possessórias. Uma das ações possessórias é o interdito proibitório, que visa proteger o sujeito de uma ameaça de turbação e desbulho. Eles usavam exatamente, né? O Rui Barbosa usou todo esse argumento, mas um argumento baseado no quê? Baseado no direito canônico, que em tese tinha sido proibido pela lei da boa razão. Hã? Muito bem, é isso mesmo. Sérgio, continuando, ó, recebi uma pergunta aqui, em reservado do Luiz, e fala, ó, professor, estava lendo um texto do Orlando Gomes e algo não ficou muito claro para mim. A disputa entre a classe burguesa e a classe latifundiária. Será que é isso que você estava falando, Sérgio, sobre parte da própria elite não queria o código, né, e não queria a organização da propriedade? É disso que o Orlando estava falando? Sim, é provável que esse colega aí tenha falado um pouquinho sobre esse livrinho aqui, que é um livrinho clássico, um livrinho interessante, Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro. Veja, os estudos atuais, especialmente do IBHD, questionam muitas das conclusões aqui do Orlando Gomes, mas esse é um dos livros mais interessantes do Orlando Gomes e um dos livros mais ricos do Orlando Gomes. E ele traz um pouco essa tensão. A sociedade brasileira ela não é homogênea e nem digamos, a classe dirigente é homogênea, muito pelo contrário. Se vocês escutaram o professor Christian na semana passada, você sabe o quanto de disputa existe ali. Sim, você tem digamos, uma burguesia que comerciante, né, que desejava
muito colocar o Brasil ao lado das nações ditas civilizadas. Você tinha uma elite letrada que desejava, em alguma medida, isso também, né? E, por outro lado, você tem uma classe, e que também, com todas as suas contradições, com todas as suas brigas internas, você tem uma classe que é uma classe de grandes proprietários de terra, que são pessoas tremendamente reacionárias, né? Conservadoras ou reacionárias, que não querem esse novo, porque esse novo aí traz uma certa insegurança, porque esse novo, essa expansão de estatalidade, né? Primeiro, vai se meter no espaço doméstico. Segundo, vai estabelecer uma regulamentação que, em alguma medida, você tem uma centralização maior do direito por parte, digamos, do Estado. E isso representa também quebrar poderes locais, quebrar poderes senhoriais, né? Como eu disse, o discurso do liberalismo muitas vezes é utilizado por essa gente justamente para tentar colocar freios a essa expansão da estatalidade. Mas eles não estão preocupados, de fato, né, com os ideais de liberdade, igualdade. Não, né, igualdade formal. Né, eles estão preocupados muito mais em garantir, digamos, os seus currais ali. Essa é uma interpretação possível e, claro, simplificando muito essa questão. Muito bem. Avançando aqui também, uma pergunta da Elisa Cruz, nossa professora de Direito Civil e defensora lá no Rio. Ela perguntou: eu me questiono essa ideia de falta de cultura jurídica, porque tivemos o Código Criminal e existe constitucionalismos iniciais, como disse o professor Lynch semana passada. A minha dúvida seria: tem relação entre sentimentos / identidades nacionalistas e codificação no Brasil, tal como parece ter sido o caso na França, na Alemanha e na Bélgica nos séculos XIX e XX? A ausência de um sentimento de nacionalidade teria também atrasado o código, Sérgio? Bom, essa é uma pergunta também bastante complexa. Eu vou tentar, digamos, refletir em voz alta sobre ela. Tá? Não é uma resposta em relação a ela. Veja, a primeira questão, que eu acho que tem duas questões aí que ela coloca, né? Ela faz um questionamento sobre há uma ausência de cultura jurídica. O professor Ricardo Marcelo ele foi muito criticado por dizer que uma cultura jurídica mais própria aqui no Brasil, uma cultura com contornos mais nacionais, ela só surge a partir da segunda metade do século XIX. Há vários autores que dizem, não, olha, já existia uma cultura jurídica, pode não ter sido a cultura jurídica letrada, uma cultura jurídica idêntica à cultura jurídica que existia em alguns países da Europa, mas já existia uma cultura jurídica, aliás, já existia um direito tipicamente brasileiro colonial. O Antônio Manuel Espanha tem um texto muito interessante publicado nos Quaderni Fiorentini, que você conhece, por que é que existe, no que é que consiste um direito colonial brasileiro. É um texto espetacular, sensacional, para conseguir entender um pouquinho a dimensão jurídica no Brasil colônia. Digamos, é um grande projeto, uma grande ferramenta para os estudos da cultura e do direito no Brasil colônia. E mesmo depois do Brasil colônia, esse texto serve e ele é muito rico. Ele vai mostrar, olha, exatamente nas brechas do ius comune, na abertura do ius comune, né, no fato do ius comune atribuir um poder muito grande, né, aos próprios juízes, mesmo que juízes leigos, né, a própria doutrina, aos poderes locais. Isso faz com que você tenha um direito próprio. E, consequentemente, se você tem um direito próprio, você também tem uma cultura jurídica. Agora, eu fiz questão, quando eu falei a primeira observação do professor Ricardo, né, de colocar talvez algo que o Ricardo não tinha colocado, que é a ausência de uma cultura jurídica codificadora no início do século XIX. E aí a colega é perfeita. Quando eu falo em código, eu tenho que falar, veja, só tem sentido falar em código se eu tenho Estado, os códigos contemporâneos, eu tenho outros códigos, mas o código como a gente conhece a partir do Código francês, a forma código, para utilizar uma expressão do professor Capellini, o código na sua pretensão contemporânea de dar conta de todo o direito, de ser a única fonte de direito, na sua pretensão, tem tudo a ver com a ideia do nascimento
consolidação e expansão do Estado contemporâneo. Não tem como falar em código nesse sentido, tem como falar em consolidações, ordenações, compilações, mas o código dentro do seu modelo, por que o Código Civil francês é tão importante? Né? Ele inaugura uma época, uma era dentro das fontes do direito. Ah, mas já existia o Código da Prússia, mas já existia as próprias ordenações. Não, são formas de entender o direito diferentes. O Código Civil francês ele vem com essa pretensão de ser fonte única, exclusiva, completa de direito. Isso é absolutamente fundamental e é por isso que o Código Civil francês inaugura, de fato, uma época. Né? Ainda que se diga, existem outras experiências codificadas. Mas nesse peso, né? O Napoleão levantava o seu código e dizia, está tudo aqui, antes do sujeito nascer, né? Tutela do nascituro. Depois, quando ele nasce, todo o desenvolvimento dele, as incapacidades, aí as relações que ele vai praticar em vida, né? As propriedades, os contratos, as relações familiares. Esse código é tão bom, que cuida do sujeito mesmo depois que ele morre, que é o direito das sucessões. Então, essa pretensão não existia antes. Né? Não existia, de fato, antes. E aí, para eu ter um código, portanto, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um Estado, eu tenho que ter uma nação, eu tenho que ter também essa cultura, né? Que deseja, né? Esse código. E aí a colega me parece que foi muito feliz nessa colocação. Né? Talvez seja possível relacionar exatamente essas questões que foram relacionadas por ela. Ora, se eu não tenho um desejo, né? Se eu não tenho uma nação, se eu não tenho de fato um povo, se eu não tenho ainda, digamos, essa ideia, né, tão importante, tão central em muitos dos lugares que tiveram o código, eu não vou ter código também. Ou tem uma dificuldade muito grande em aprovar um código. Ou mesmo que eu aprove um código, eu estou aprovando um código, mas esse código não tem muito sentido para essa sociedade. O que, em alguma medida, é o código criminal. É o Código Criminal. Apesar dos criminalistas talvez disserem, não, olha, está aqui, olha que código mais X ou Y. Bom, mas aí eu tenho que ver na prática se esse código era aplicado ou não. Eu tenho que ver na prática como os juízes leigos liam, né, esse código, se aplicavam, se é que liam, se é que conheciam. Muito bem. Aliás, sobre esse ponto, fica a sugestão também de um texto do nosso querido Carlos Petit, chamado Direito Civil e Identidade Nacional, que ele fala exatamente sobre a relação entre Código Civil e a formação do pensamento, da sensação de pertencimento. Elis, acho que pode ajudar, depois eu ponho aqui, tá? A gente tem... Tiago, só para complementar, se você pegar, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, só para fazer essa observação, aqui, eu tenho discurso aqui, vocês conseguem pela internet, isso aqui é o discurso do ministro da Justiça, Epitácio Pessoa, é o discurso de 1900 em que ele, Epitácio Pessoa, apresenta o projeto do Código Civil do Clovis Bevilacqua. O Clovis Bevilacqua foi contratado em 1899, ele trabalha alguns meses e imediatamente apresenta um projeto que depois ficou sendo discutido um tempão. Só foi aprovado depois em 1916. Né? Nesse discurso aqui, ele coloca essa questão. Né? Ele coloca essa questão. Olha lá, senhor presidente, me permita, Tiago, fazer a leitura de duas passagenzinhas aqui. Senhor presidente, é de tão grande alcance para a vida de um povo a codificação de suas leis. Olha só, é de tão grande alcance para a vida de um povo a codificação de suas leis, e particularmente de suas leis civis, que nunca serão demais os esforços empregados para obtê-la. Expressão do Estado do Direito no momento que é promulgado um Código Civil condensa os resultados até esse momento adquiridos pela razão jurídica e revela a nação, a sua própria cultura e os meios de ação a seu alcance. Ou seja, esse discurso também muito, né, embalado, por isso que foi colocado pela professora e pelo professor Carlos.
Muito bem, muito bem. A gente tem mais perguntas, Sérgio, mas eu quero avançar um pouco na conversa e depois, ao final, a gente volta às perguntas que ficaram, tá? Vamos falar agora, então, do Código Civil, ou melhor, da história mais imediata. A gente já tratou um pouco da não história, né? E aí a gente vê que no final do século XIX, sobretudo com a República, aí há um processo, de fato, de levar para frente a produção do Código. Primeiro, a gente tem um projeto do Coelho Rodrigues, né? Que não dá certo. Eu queria até que você falasse um pouquinho para a gente, um pouquinho sobre a história desse projeto, e depois aí vem o Clovis, em seguida, produz, e aí fica aí longamente sendo discutido esse código. Na verdade, em alguns aspectos, a gente pode até falar que esse código foi atrasado pelo Rui, porque o Rui Barbosa ficava segurando o código, né? Enfim, há todo um debate sobre isso, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre a história dessa produção, quais são os modelos teóricos. A gente sabe, por exemplo, que o Clóvis Bevilacqua é um germanófilo e tinha ali o BGB, ou pelo menos as discussões do Pushta, do Windscheid na cabeça, quando estava fazendo o código, da pandectística. Como é que você vê esse processo da formação do nosso projeto do primeiro Código Civil brasileiro? Bom, a gente teve primeiro o projeto do Teixeira de Freitas, depois tivemos alguns outros projetos, alguns inícios de projetos, né? A gente tem o projeto do Nabuco de Araújo, que acaba falecendo no processo aí, Felício dos Santos, Coelho Rodrigues, né? E Clóvis Bevilacqua. Esses projetos, especialmente do Nabuco de Araújo, Felício dos Santos, Coelho Rodrigues, eles foram rejeitados por vários motivos, né? Mas eu ainda faço a leitura, eu evito colocar motivo específico. Esse motivo aqui que foi que... Eu ainda coloco isso dentro daquele grande panorama, dentro daquela grande dificuldade de você conseguir aprovar, de fato, um Código Civil. Mas aí eu tenho o quê? Eu tenho aí, né, o fim do Império, um dos problemas do projeto do Coelho Rodrigues foi esse. Eu tenho o fim do Império e eu tenho o início da República. E dentro do início da República nasce, de novo, essa discussão com força sobre a importância de eu ter um Código Civil, né? Olha aqui, de novo, aqui, ó, continuando só como exemplo para vocês, aqui, né, com o ministro da Justiça. Olha o que vai dizer o ministro da Justiça. Diz lá, né? Somente o Brasil não tem um Código Civil. Somente o Brasil. Eu não sei se ele fez análise de todos os países do mundo, mas ele está dizendo em 1900 aqui, somente o Brasil não tem um Código Civil, com ponto de exclamação aqui no discurso dele. O seu Código Civil são as ordenações filipinas, já repudiadas por esse próprio Portugal, e que contam aproximadamente 3 séculos de existência. Em matéria de direito civil, não temos simplicidade, a clareza, a segurança, que nessa ordem de ideias são vantagens que a todos superam. Temos, pelo contrário, a dúvida, a confusão, as ordenações, né? A dúvida, a confusão, a anarquia, que facilita a sutileza das interpretações caviquilosas e escora a fraqueza das decisões vacilantes, né? E vai ainda sentar o sarrafo, criticar profundamente as ordenações, o direito civil brasileiro, vai dizer, pelo amor de Deus, a gente precisa de um código, o código vai nos salvar, o código Bevilacqua é absolutamente necessário. E aí a gente já está falando de um momento em que tem muita gente falando isso, né? Muita gente falando isso. Você pega o próprio Lafayette Rodrigues, o Lafayette Rodrigues já também está dizendo, olha, apesar de eu usar as fontes tradicionais, isso é um processo absolutamente lamentável, a gente precisa de um novo código, né? O código é absolutamente necessário. Você pegar o próprio Clovis Bevilacqua num discurso evolucionista, né? Um discurso quase que darwinista sobre a necessidade de nós termos aí um novo código, isso é absolutamente central, é importante, o código vai nos colocar ao lado das nações civilizadas, precisamos de um código. E o Bevilacqua vai beber aonde? Ele é da escola de Recife, né? Ele vai beber muito mais na tradição alemã do que na tradição francesa. E é por isso, talvez, Tiago, que a gente tem essa impressão de que a cultura jurídica brasileira pré-codificação, ela transitava entre Alemanha e França,
porque em alguma medida no Código Civil, no projeto do Código Civil, esse eixo foi em alguma medida colocado. Mas isso é um equívoco de um ponto de vista. Um equívoco por quê? Porque a cultura jurídica pré-codificação não é uma cultura jurídica que apenas fica transitando entre França e Alemanha. Né? Essa história ela acaba sendo produzida a posteriori. Por quê? Porque eram os dois grandes códigos. França, com o primeiro, com o Código Napoleão, e Alemanha, com o seu BGB, com aquele código que é um monumento do ponto de vista da técnica, da reflexão teórica profunda, da estruturação, dividir o direito civil em parte geral, parte especial, é isso que a gente tem que fazer. Claro, a parte geral, conceitos básicos que depois são aplicados na parte especial. Vamos organizar os 3 pilares do direito civil: propriedade, contratos e família. Propriedade a gente regulamenta nos direitos reais, família a gente vai regulamentar no direito de família e direito das sucessões, obrigações no direito, contratos no direito das obrigações, a parte contratual. Vamos organizar isso aqui como os alemães fizeram. A parte geral com base na ideia de relação jurídica, porque o direito se dá em relação, isso aqui é maravilhoso, o direito se dá em relação. Eu não tenho direito se as pessoas não estiverem se relacionando. Então, a parte geral do direito civil são as relações. Depois, a parte especial, eu estudo relações jurídicas específicas, relações proprietárias, relações familiares, relações sucessórias, mas a parte geral do direito civil com base na ideia de relação jurídica. Quem que consagra isso? Quem consagra isso são os alemães. Né? Quem estrutura o Código Civil dessa maneira? Parte geral, parte especial, são os alemães. É aí que eu vou beber. Né? Eu não vou beber num código que em alguma medida já está superado, ainda que do ponto de vista do conteúdo seja um código de matriz liberal burguesa, do ponto de vista da sua forma, da sua estrutura, eu vou beber muito mais no código alemão do que no código civil. Agora, não é só nesse eixo que a coisa acontece. Né? O próprio Bevilacqua, se você fizer a leitura do Bevilacqua, você vai verificar. Esse sujeito também está lendo vários outros códigos. Esse sujeito também é formado numa cultura jurídica que conhece os portugueses, que lê muitos portugueses. Então, assim, simplificar e colocar que o Bevilacqua é, né, alguém que vai beber pura e simplesmente na cultura jurídica dos alemães, também é uma redução, embora isso tenha sido central, tenha sido importante no pensamento do Clóvis Bevilacqua. Essa questão da França também é especialmente interessante, ou de uma possível ou não influência da França, se relaciona com um fato que parece ser curioso, mas não é um mero detalhe, de que a nossa república ela se inicia exatamente no centenário da Revolução Francesa. Né? Parece que é só uma coincidência, mas toda a simbologia do processo de formação da República retoma a reflexão revolucionária. Por isso que, por vezes, apareça essa necessidade de um código com mais força, sobretudo, durante a nossa República. Né? Isso, assim, a gente vê, por exemplo, na própria ideia, na própria imagem da República. Né? Aqui, eu peguei para vocês essa famosa senhora aqui da nota de dinheiro, né, que está escrito aqui embaixo a República, que usa borlo, capelinho ali, ela é a República Francesa, né? Uma cópia da Marianne, lá, baseada na estrutura da República Francesa. A gente vai ter os jacobinos aqui no fim do século XIX. Silva Jardim, que hoje é nome de rua, pregava a decapitação de Pedro II, falava que 100 anos depois o Brasil finalmente iria fazer a sua revolução. Né? Enfim, também estava meio que no espírito da época, meio que um resgate desses ideais revolucionários 100 anos depois, né? Posterior à Santa Sim. Aliança e assim por diante. Né? Muito bem, Sérgio. O discurso, Tiago, é exatamente esse também. É importante a gente entender um pouco essa dinâmica, porque o discurso é muito esse. Né? O discurso é um discurso que vai beber muito nesse discurso pós-revolucionário francês. Qual que é o discurso? Temos que abandonar o passado. Temos que abandonar o passado. Temos que abandonar as fontes tradicionais de direito. Temos que abandonar o ius comune. Não, agora o Estado é laico. Não, agora direito romano tem que ser história do direito. Direito canônico a gente deixa para a igreja, quer usar o direito para a igreja. Práticas, usos, costumes, só se autorizados por lei. Por quê? Porque nós não somos mais governados pelos mortos. Né? É direito aquilo que nós desejamos que seja direito. E ainda que aqui no Brasil, mesmo os nossos autores já tivessem
digamos, 100 anos de história, já tivesse uma certa desconfiança com essa pretensão de conseguir dar conta de todo o direito privado num único corpo de leis, eles faziam esse discurso. A gente não pode continuar vivendo nessa confusão, nessa anarquia. A gente não pode continuar vivendo nessa complexidade em que os juízes decidem como eles bem entendem, né? Não. Agora, na República, o Brasil precisa, né, ser colocado ao lado das nações civilizadas. E o Código Civil é a chave, ou uma das chaves para isso. Tiago, não sei se a gente tem um tempinho aqui ainda. Deixa eu só fazer a leitura aqui para você. Temos, manda ver. De uma parte, deixa eu ver se eu acho aqui, umas anotações que fiz, que eu acho que é interessante, do próprio Bevilacqua. Olha o que diz o Bevilacqua, utilizando aqui um discurso evolucionista e determinista. Olha o Bevilacqua aqui, quando ele vai defender o projeto dele. O fenômeno da codificação é um estágio da evolução do direito, que do período de fluidez inicial parte em busca de formas definitivas e sólidas, por onde se traduzem a plenitude da consciência jurídica e a melhor disciplina dos interesses. Não o podemos evitar. Não podemos evitar o Código Civil. Nem conviria dificultar o seu aparecimento. Ele está pedindo o que aqui? O clamor é pelo quê? Simplicidade, clareza, segurança, abandono do passado, não a fontes tradicionais típicas do ius comune. Isso, Tiago, é o discurso que é feito na França exatamente nesse período também pós-revolucionário e pós-codificação, obviamente. Já com uma roupagem cientificista, né? Já com uma Claro. outra roupagem atualizada, né? Muito bem, Sérgio. E aí, caminhando já para o nosso final, eu queria fazer uma última pergunta, que é: qual que é a sua opinião, ou qual o seu diagnóstico sobre essa imensa dificuldade da aprovação do Código Civil em 16, né? Se o projeto é de 1900, né? É 1900? Não lembro exatamente. Como é que... 1900. O Bevilacqua entrega em 1988, mas ele é apresentado, né? O presidente na época, acho que era o Campos Salles, né? O Campos Salles apresenta esse projeto para o Congresso Nacional no dia 17 de novembro de 1900. No dia 17 de novembro que ele entrega o projeto e diz, olha, agora está aqui, o governo central fez o que tinha que fazer, o projeto está aqui, ele é importante, né? A gente tinha um ministro da Justiça que era, de fato, um grande letrado, intelectual, sabia defender ali o código, mas demorou bastante. Mas termina a tua... justamente por isso. Por quê? Por que demorou tanto? Qual que é o seu diagnóstico sobre isso? E, enfim, depois se você puder fazer um balanço sobre a história do Código Civil de 16 aí no século XX, né? Bom, aí falar sobre o século XX é uma outra sessão aqui que dá para fazer mais umas 2 ou 3, né, Tiago? Mas vamos lá. Claro, tem um papel grande aí do Rui Barbosa. O Rui Barbosa encheu muito a paciência do Bevilacqua, a ponto do Bevilacqua ter, de fato, rompido com o Rui Barbosa, ter dito, olha, não aguento mais esse tipo de crítica que esse cara está fazendo, né? Ele não quer que o código seja aprovado. O Rui Barbosa, com a inteligência, com toda a capacidade argumentativa, utilizou todos os subterfúgios para tentar barrar. Aí tem muita tese, eu não sou especialista daí nessa discussão. Tem gente que diz, o Rui Barbosa tinha ciúmes, porque ele queria ser o codificador. Mas veja, esse tipo de coisa, esse tipo de fofoca da época, eu não me interesso por isso, né? Foi o Rui Barbosa, mas poderia ter sido outros ali. Foi o Rui Barbosa que talvez tenha tido um peso maior. Mas o Rui Barbosa não era o Congresso, ele não tinha um Congresso na mão. Né? Quem fez com que essas coisas ficassem em alguma medida engavetadas foi exatamente os dirigentes da época, o Congresso da época, os governantes da época. O professor Tiago Reis, ele defende uma tese
de que só foi aprovado o código no momento que o governo central assumiu o código como se fosse uma prioridade e colocou todo o seu peso político na aprovação de um código, né? Enfim, eu acho que esse é um dado importante também. Óbvio que se você não tiver, né, uma composição de forças para fazer com que isso entre e seja aprovado, ora, você não tem aprovação, né, de um código. Mas eu prefiro, Tiago, dar uma explicação que é exatamente a explicação que remete ao que a gente vinha conversando no início desse nosso bate-papo hoje. O quê? A longa sombra da casa. A longa sombra da casa. Então, discussões intermináveis sobre como seria feito, por exemplo, a discriminação entre os filhos. O que um filho havido fora do casamento podia ou não podia ter. Discussões intermináveis sobre a possibilidade ou não da legítima, instituir ou não a legítima, se aquilo seria ou não uma intervenção, digamos, equivocada por parte do Estado. Né? E o fato de nós não termos, de fato, ainda, né, uma nação que se empolgava com o código, não se empolgava. A população, em geral, não estava nem aí para um código civil. Isso o próprio Orlando Gomes vai dizer. Quando o Código Civil é aprovado, o Código Civil não era para nem 10% da população brasileira, esse Código Civil. Diz o próprio Orlando Gomes, ele tem razão aqui. Em que sentido? O Código Civil era para os chefes de família, proprietários e contratantes. Numa sociedade que acabou de sair, né, de um governo monárquico, do modo de produção, que era aquele modo de produção baseado no trabalho escravo, né, numa sociedade de produção de monocultura. Veja, essa sociedade não está nem aí para um Código Civil que vai regulamentar as relações. Pode aprovar o Código Civil, eu vou continuar fazendo aqui na minha casa o que eu bem entender. Então, você não tem exatamente esse solo, né? Só que você tem cada vez mais uma pressão para que você tenha um código. Uma pressão dos juristas, uma pressão dos próprios parlamentares, e uma pressão, digamos, de uma certa elite do país que está olhando para a Europa e dizendo, meu Deus, de fato, até a Alemanha, que acabou de ser unificada agora, né, na década de 70 do século passado, já tem um código, e a gente não tem um código. Né? A Argentina tem um código, o Chile tem um código, tudo quanto é país da América Latina tem um código, a gente não tem. Então começa a ter essa pressão, precisamos colocar o país. Mas essa demora, Thiago, ela é fruto do nosso contexto histórico, das nossas complexidades aqui. E é por isso que você foi muito feliz em utilizar a expressão, olha, vamos trabalhar um pouquinho com a história de uma ausência. Só que essa história dessa ausência diz muito sobre o que era o direito brasileiro, o que era a cultura jurídica brasileira do período e mesmo do que era o nosso país naquele período. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, com isso, eu acho que a gente consegue fazer um belo arco sobre a história da formação do nosso direito civil moderno aqui no país. E aí a gente já passa, obviamente, para sugestões de textos, livros, enfim, para quem queira avançar um pouco mais as suas reflexões. Eu tenho 3 sugestões, aí depois o Sérgio fica à vontade. Inclusive, já pediram, Sérgio, o discurso do Epitácio Pessoa aí, se você tiver como falar onde está ou disponibilizar. Eu acho que deve ter na Câmara, hein, gente? No site da Câmara deve ser possível de encontrar, Isso. né? Eu encontrei no site da Câmara, né? É. No site da Câmara, nos debates parlamentares, são muito ricos esses debates parlamentares, eles estão todos, os debates parlamentares sobre o Código Civil de 16. Dá para passar aí uma quarentena inteira lendo esses debates aí. Não recomendo, não recomendo. Eles, né? Olha, eu vou te dizer o seguinte, Thiago, o problema de você ler esses debates, isso é um problema mesmo, é que você encontra nesses debates pessoas que, ainda que fizessem parte de uma elite brasileira, e que ainda que não estivessem preocupados de fato com a maioria da população, você encontra pessoas que de fato estavam discutindo os futuros da nação. Não estou dizendo que estão discutindo de forma correta, eu estou dizendo que estão discutindo, estão conversando. Né? O problema de você ler esses debates é que você fica com o pé atrás
com os debates contemporâneos. É o futuro da nação e não o futuro da eleição, né? Eu não tô querendo fazer aqui um discurso, olha, muito pelo contrário, você me conhece, né? Eu não sou monarquista, muito pelo contrário. Mas o fato é o seguinte, ler esses caras lá do passado, né, nos faz refletir um pouco sobre o nosso presente. E o quanto os nossos debates parlamentares, e o quanto a nossa produção doutrinária, jurisprudencial, né, podem, enfim, ser questionados, pelo menos. E, de novo, quem está falando aqui não é alguém que tem saudades do passado. Muito pelo contrário. Mas lê o passado também e reflete, né, sobre esse presente, querendo um outro futuro. Né, um futuro bem melhor do que esse que a gente está vivendo hoje. Com certeza. Então eu vou fazer as indicações aqui. Ó. O primeiro é a tese de doutorado do Sérgio, que saiu em livro, aqui pela Juruá, Posse e Dimensão Jurídica no Brasil, Recepção Começou mal com um jabazinho. com as indicações aí. Subtítulo: Recepção e Reelaboração de um Conceito a partir da segunda metade do século XIX ao Código de 16, tá bom? Esse livro vocês se encontram no site da Juruá também. Lembrando que vocês aqui do curso têm desconto lá no site da Juruá. O meu querido Rui Bittencourt aqui está acompanhando a aula. Rui, lembra para mim depois aí no chat qual que é o cupom que você arrumou para gente do desconto aí para o pessoal que tiver interesse em comprar, tá? Então aqui, Posse e Dimensão Jurídica no Brasil, que vai então da segunda metade do século XIX até o Código Civil de 16. Além disso, pessoal, uma belíssima sugestão que eu tenho, que até o Sérgio também acha que é definitiva e decisiva, é um número específico da revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o famoso IHGB, que é o número 473, que lançou um número em especial em comemoração ao centenário do Código Civil de 16. Lá vocês vão encontrar o texto do Ayrton Zilander, que o Sérgio se referiu várias vezes. Há um texto do próprio Sérgio lá, muito bom. Há um texto do Christian Lynch lá, há um texto do José Reinaldo de Lima Lopes. Muita gente escreveu lá. É um texto... O artigo do Arno Velling é espetacular. O nosso imortal, né? O nosso imortal. Thiago? E o pessoal do Direito Civil... Imortal. O pessoal de Direito Civil escreveu, o volume é aberto pelo Fachin, inclusive, né? Então, vocês vão encontrar ali muitas e muitas coisas interessantes para refletir. Um outro artigo que eu sugiro para vocês, que foi publicado nos escritos da Fundação Casa de Rui Barbosa, que é do professor lá da UNB, o Alexandre Veronese, que é um professor de Sociologia Jurídica. Ele tem um belíssimo artigo intitulado Entre os dispositivos conceituais e a gramática, o direito e a política na formação do Código Civil de 16, em que ali ele vai bem a fundo sobre os vários e vários embates que existiam entre o Rui Barbosa, o Bevilacqua, como é que se deu essa complexidade específica, tá? Vale muito a pena dar uma olhadinha. Então, essas são as minhas 3 indicações. A tese do Sérgio, o número 473 da revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e esse artigo do Alexandre Veronese, tá? O IHGB, a revista, e o artigo do Alexandre, eu já postei aí no chat para vocês. Sérgio, o que você sugere para os nossos ouvintes? Veja, Thiago, as minhas sugestões, tirando a minha obra, eu recomendo o que você já indicou, e eu acho que vale a pena para aqueles que estão querendo entender um pouquinho mais esse período, e entender um pouquinho, digamos assim, uma longa duração desse período, ou pelo menos um período um pouquinho mais amplo, os textos e os artigos do professor Ricardo Marcelo Fonseca. Vocês encontram, basicamente, esses artigos. A forma mais simples de você encontrar esse artigo é no academia.edu. Tá? Lá no academia.edu, o professor Ricardo está lá só como Ricardo Marcelo no academia.edu. Se você digitar Ricardo Marcelo Fonseca, talvez você não encontre. Mas lá no academia.edu você encontra os textos do professor Ricardo. Um texto que é quase que obrigatório é o texto A Cultura Jurídica Brasileira e a questão da codificação no século XIX. Tá? Esse texto, inclusive, salvo engano, foi publicado em italiano depois nos Quaderni Fiorentini. Né? Então, é uma publicação super, super relevante. E o Ricardo escreve bastante sobre o período e muito sobre essa ausência de uma codificação. Ele como um pouco como o professor Espanha, volta e meia, ele revisita as suas ideias, complementa as suas ideias, complexifica um pouco essas ideias. Vale muito a pena ler os artigos do professor Ricardo Marcelo Fonseca, nosso reitor da Universidade Federal e nosso orientador, né? De nós dois.
O problema é a agenda dele, mas ele já demonstrou várias vezes o interesse em participar aqui. Vamos ver se lá para o fim Porque vocês devem imaginar que não deve ser fácil ser reitor agora, né? Então, o Isso. tempo está um pouquinho complicado. Mas eu postei aí o link para vocês do artigo, esse que o Sérgio mencionou, que saiu pela faculdade, da revista da Faculdade de Direito da UFPR. É a edição de 2006. Eu não tenho certeza se é a última edição, se é a última edição revisada, né? Porque o Ricardo já trabalhou várias vezes esse texto, mas está aí no chat para vocês, tá certo? Sérgio, a gente tem algumas outras perguntas, mas eu vou encerrar a gravação aqui agora e depois a gente fica na sala ainda e responde as perguntas, só para senão vai ficar muito ampla aqui a nossa gravação, tá? Então eu queria Perfeito. agradecer imensamente o Sérgio por essa aula, por essa disponibilidade, agradecer também a audiência que se manteve aí em alta durante toda a nossa reflexão, pelas perguntas também e, obviamente, enfim, pela disponibilidade não só do Sérgio de vocês de estarem durante uma pandemia estudando história do direito, né? O que já é um ato heróico e épico, nós poderíamos dizer. Sérgio, muito obrigado e Eu seja que sempre agradeço. bem-vindo aqui. Quem sabe a gente vem uma outra vez para falar sobre teoria do direito, porque o Sérgio também é professor de teoria do direito, a gente divide cadeira na UFPR e temos muita interlocução teórica também, tá certo? Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Thiago. Espetáculo, cara. Muito legal. Valeu, pessoal. Obrigado.